Olá, esse ano nós teremos aí eleições municipais, né? O calendário foi modificado, alterado por conta da pandemia. O primeiro turno irá ocorrer no dia 15 de novembro e onde houver segundo turno no dia 29 de novembro. O consenso que existe entre os especialistas em finanças públicas é uma queda de arrecadação, um déficit orçamentário muito grande para o ano que vem, despesas a pagar e uma demanda social crescente em decorrência dessa crise econômica e sanitária. Então não basta o candidato ter boa vontade, né? É preciso entender a dinâmica da máquina pública, ter um diagnóstico das finanças do município e o mais importante, né, compreender que esse problema todo é um problema da Federação Brasileira. O Pacto Federativo no Brasil, ele é muito complexo, né, e vai exigir dos próximos gestores uma capacidade de diálogo muito grande. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro detalhe, que é a mudança da legislação, né? Neste ano, as eleições irão ocorrer dentro de uma outra perspectiva. Hoje, um partido político ele só pode se coligar com outro partido para o cargo de prefeito, né? O cargo majoritário. Para o cargo proporcional, não existe mais esse tipo de coligação. Pois bem, nós temos hoje no Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 33 partidos, né? Isto é uma aberração, né? É uma vergonha. O próprio Supremo Tribunal Federal, lá atrás, ele permitiu, né, esse crescimento absurdo, né? Esse quadro multipartidário, ele acaba dificultando, né, a governabilidade. Para alguém hoje construir a maioria, seja no executivo estadual, federal ou municipal, vai exigir uma negociação com todos esses partidos, desde que tenha representação, e mesmo que não tendo representação, acaba de uma certa forma tendo aí algum poder de barganha. Porque ser dono de um partido, ter o controle de um partido, ser cacique de um partido, seja ele qual for, é um bom negócio, né? É um negócio que envolve tempo de televisão, negociação desse tempo de televisão, fundo eleitoral, fundo partidário e uma capacidade aí de estar aparecendo e de estar participando do jogo político. Então, o que acontece, né? Os vereadores, candidatos a vereadores, eles precisam de alguém que possa estar puxando votos, né? Já que a aliança não é no proporcional, os partidos tendem a lançar o maior número de candidatos a prefeitos. Então isso tende a dificultar muito o debate, porque o quadro ele tende a ser pulverizado. As eleições ela tendem a se fragmentar, justamente porque nós temos aí muitos candidatos. Vou dar um exemplo aqui em Campinas, que é a cidade onde eu moro, mas que serve também para todos os grandes centros. Nós estamos falando aqui de mais de 1.000 candidatos a vereadores. É muito difícil o eleitor, dentro desse universo, ele procurar alguém que de fato o represente. Quem leva vantagem nessas eleições? São aqueles que já têm lá o seu mandato, porque existe toda uma equipe de assessores trabalhando diuturnamente para isso, né? Ou alguém que esteja envolvido aí com alguma religião, ou que participe de um lobby muito poderoso. E isso dificulta a renovação na política, né? E por outro lado também, a gente está sempre discutindo, né, a necessidade de uma reforma política no Brasil. Isso depende do Congresso Nacional. Agora, se esse sistema ele é disfuncional, se esse sistema ele foi feito justamente para criar embaraços, eu acho ingênuo a gente acreditar que nós teremos uma ampla
e profunda reforma política no Brasil. O sistema, ele cria dificuldade para aqueles que querem estar participando do jogo político e facilita para aqueles que já estão. Esse é o nosso problema, que é o problema da renovação. E com isso, uma geração aí, ela foi praticamente marginalizada, né, do jogo político brasileiro. E tem um detalhe também, já que nós não temos condições de fazer uma ampla reforma política, alguns pontos precisam ser esclarecidos, né, para que o eleitor, a partir daí, possa tomar a sua decisão. A reeleição no Brasil ela foi instituída em 1994, né, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, todos os presidentes foram reeleitos. A reeleição no Brasil, nós já temos uma experiência suficiente para chegar à seguinte conclusão: não deu certo, né? A reeleição ela antecipa o debate, o eleito ele começa a pensar na reeleição logo no primeiro ano. É muito difícil alguém não ser reeleito no Brasil, até porque as condições de favorecimento e a visibilidade acaba sendo maior de quem está no cargo. E isso acontece também para o cargo legislativo, né? A renovação nas câmaras, nas assembleias, né, e no Congresso Nacional existe, mas não é aquela renovação que nós imaginamos. Por quê? Porque aquele que detém o mandato, ele acaba tendo uma visibilidade muito maior. Então esse é o momento de a gente refletir, né? A eleição municipal, ela tem um reflexo lá na frente, que seriam as eleições nacionais em 2022. Já que uma reforma política depende do Congresso, eu acho que o eleitor ele precisa estar avaliando essas questões com mais afinco, né? Primeiro, não votar em promessas mirabolantes. Eu acho que ninguém acredita mais, né? Perceber que nós temos hoje um déficit orçamentário muito grande e a execução das políticas públicas irá exigir, né, que os próximos prefeitos, além de uma visão da gestão pública, tenham, sim, uma visão política nesse sentido mais amplo, né? Entender que a corrupção no Brasil não pertence a um determinado partido, ninguém tem um monopólio, né? Um partido pode ter se lambuzado mais ou menos, mas a corrupção no Brasil ela é sistêmica. O sistema que possibilita essa corrupção. E com relação ao legislativo, já que nós teremos eleições municipais para vereadores, preste atenção nos candidatos. Mesmo que nesse universo tenha muita gente, alguém pode estar se diferenciando. E outra, aqueles que têm mais de 4, 5 mandatos, eu acho que está na hora de dar lugar para outros. Esse pessoal precisaria tirar umas férias e, quem sabe, né, se reciclar. A política precisa ser renovada, né? O Brasil não dá mais para suportar esse discurso rastaquera, esse discurso fácil que os políticos acabam fazendo cada 4 anos, né? Fica aí a minha dica. Reforma política é algo muito difícil, né? Precisa ter uma reforma política, mas já que ela não vem, vamos avaliar qual o melhor cenário. Votando bem, votando com qualidade, e a gente vai estar discutindo isso aqui em outras ocasiões, né? Até mais e um abraço.